Bom, não é trend, mas vamos requentar a nota de que o grupo Meta agora quer tirar o deles da reta, tentar se livrar de alguns processos, defender a livre expressão, talvez jogar a credibilidade para a comunidade. O professor e historiador e meu amigo de microfone, cientista político também, Eduardo Baez, está iniciando esse... a gente vai pingar fogo agora rapidamente nesse mini debate aqui no MET. Professor Baez, boa tarde, bom dia, boa noite. A temporalidade da internet nos permite isso. Tudo bem, Baez? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, meu caro Rony. É muito bom estar com você novamente, dividindo microfone, tela, internet. É sempre um papo muito bom. Vamos ver se a gente consegue agregar um pouco mais essa discussão e lançar um pouco mais de luz sobre tudo que está acontecendo aí. Muito bem, professor Baez. Já fomos orientados aqui sobre as regras dessa conversa e direto eu vou ao ponto. Baez, será que só porque nós estamos fazendo essa live sobre esse assunto das novas diretrizes do Facebook, enfim, das redes sociais do nosso amigo Zucker, quem assistir já vai carimbar a gente de extrema-direita, Baez? Não, acho que, primeiramente, meu caro Rony, é para você entender que essas diretrizes elas são aplicadas à Meta nos Estados Unidos. Ela começa a ser aplicada nos Estados Unidos e, posteriormente, isso talvez vá para as outras partes do mundo. Não podemos esquecer que lá nos Estados Unidos existe uma coisa que não existe aqui no Brasil, que é a primeira emenda, que é a emenda de liberdade de expressão, que, segundo os opositores da Meta, os questionadores da Meta, mesmo aqueles que são ligados mais à figura do Donald Trump, identificavam que os checadores da Meta estavam tendendo muito mais para um lado do que para o outro e, de alguma forma, usurpando a liberdade de expressão, que é totalmente garantida pela Constituição norte-americana, pela Constituição dos Estados Unidos. Tanto é que nos Estados Unidos você pode defender, desde que você esteja debaixo da bandeira dos Estados Unidos. Olha que coisa louca que é isso. Desde que você esteja debaixo da bandeira dos Estados Unidos, você pode defender qualquer ideia, qualquer ideologia política, e as pessoas podem contestar você, tudo na base do debate, né? Esse foi o grande problema que se caiu sobre a figura daquele youtuber e o Monark, que ele achou que aqui no Brasil a gente tivesse a primeira emenda. A gente não tem a primeira emenda aqui no Brasil, né? Ele defendeu algo que no Brasil é um crime, não vou dizer aqui o que ele defendeu, para não ter problemas também. Olha aí o limite que nós temos, não vou dizer porque eu não quero ter problemas. Tá certo. Tá? Então já tem um limite naquilo que eu tenho que falar. Né? Mas ele defendeu algo que no Brasil de fato é um crime. E defender um crime se constitui um ato de crime também. Então foi por isso que ele passou por todo aquele problema. E está passando até hoje. E está nos Estados Unidos, onde ele pode falar livremente nesse sentido. Sim. Então, lá a adequação nos Estados Unidos da Meta tem a ver com o momento da Meta, lá. Isso vai ser trazido para outros países onde a Meta atua. A Meta terá que se adequar à legislação dos demais países. Agora, existe boatos, né, professor, de que o Zuckerberg, o nosso velho Zucca, estivesse se alinhando em função da eleição e da posse do Trump aí nos próximos dias. Se percebe aí, você como historiador, essa politização da mídia de uma maneira geral e agora da mídia moderna que é a internet, né, professor Baez? Não é de hoje que isso acontece. A gente tem vários filmes que deixam isso bem claro. Fox News defendendo democratas ou republicanos, CNN também, ali tem aquela mistura. Aqui no Brasil ficou claro, né, a dedicação da Globo na época que elegeu o Collor. O que a história nos ensina sobre essa politização da mídia, professor Eduardo Baez? Comunicação é poder, né? Para quem conhece um pouco da história da imprensa e de como isso é retratado para nós, nós vamos lembrar, já vou fazer menção aqui a um filme mais antigo, mas que mostra isso muito bem, que é Cidadão Kane, onde retrata a história de um magnata da comunicação no início do século XX, o William Hearst,
que dizia que ele fabricava a notícia que ele bem entendia, né? É famosa a história dele ter enviado para Cuba, que à época não era essa Cuba que nós conhecemos, para Cuba um correspondente, porque ia ter uma revolução lá. Ele chega em Cuba, chega em Havana, tá tudo calmo, ia ter um golpe, alguma coisa assim. Ele tá tudo calmo, ele manda um telegrama para o William Hearst dizendo assim: olha, tá tudo calmo aqui, posso voltar para a Flórida? Ele fala: não, fique aí que eu vou mandar notícia para você. Isso vai ser fabricado. Em outros momentos, o cinema vai mostrar isso muito, muito fortemente, e recomendo a todos assistirem a 2 filmes que mostram isso, né? A Rede, que conta a história de como a Meta e o Facebook foram criados. Inicialmente foi criado para estabelecer relacionamentos e, sobretudo, relacionamentos alternativos, usando a expressão, era um relacionamento para pegar pessoas. E depois um outro filme que é muito pouco conhecido, com Tom Hanks, chama-se O Círculo. É um filme que mostra como essas redes, elas são manipuláveis de acordo com o interesse de cada um, né? E também o Dilema das Redes, que mostra essa situação toda de controle das redes, e que faz parte também do controle social, porque nós vivemos numa sociedade que está vinculada a essa ideia do controle social, né? Tá certo. Eu me lembrei também de Vice também, tem algumas cenas ali nesse filme que fala sobre essa questão aí das mídias terem o seu viés ideológico também. É muito boa dica. Esse do Tom Hanks eu não assisti, e fica aqui a recomendação. Quem está assistindo a gente pouco conhecido no momento da live vai estar vendo algumas imagens aí dentro dos inserts desse nosso bate-papo aqui. Muito bem, professor Baez. Agora a gente tem aí nessa nossa nova tela o próprio Mark Zuckerberg falando. Quem está assistindo está vendo as legendas aí. Agora, você falou aí, na verdade, na sua primeira fala, Baez, que as regras são limitadas aos Estados Unidos, mas tem um trecho, um recorte dessa declaração, em que o Zuckerberg ele cita cortes secretas na América Latina. Isso não te chamou a atenção, professor Baez? De fato, o que acontece é que já foi provado, né, por vários, principalmente aquele jornalista, o Glenn Greenwald, né, que ninguém sabe direito mais para que lado ele joga, mas eu acho que ele joga pelo lado da liberdade de expressão, em que ele mostrou as várias ordens, né, denunciou as várias ordens, vamos dizer assim, não claras, não abertas, dos tribunais brasileiros, personificado a partir de um dos ministros do STF, que eu não vou citar o nome aqui, que ordenava a queda de conteúdos, né, a derrubada de conteúdos, a derrubada de pessoas, né, de perfis, tanto no Facebook quanto no Instagram. Depois também teve o caso do Twitter, aqui, atual X, e que muitas dessas ordens partiram de ofício, né, não de uma maneira aberta, né? Então há claramente uma politização dos tribunais nesse sentido, e dentro da regra constitucional brasileira, os nossos tribunais, e particularmente a nossa Constituição, ela não tem, como eu já disse, aquela emenda da garantia da liberdade total de expressão, que dá espaço para o exercício da arbitrariedade ou do arbítrio, vamos dizer assim, não arbitrariedade, do arbítrio dos tribunais em todos os níveis, né? E particularmente o Tribunal Superior Federal, o Superior Tribunal Federal. Muito bem, vamos voltar à tela inicial. Aqui estou conversando com o professor Eduardo Baez, que faz aqui com a gente uma breve reflexão sobre a declaração do dono do Facebook, na verdade o dono da porra toda, né? Dono do Instagram, dono do Google, dono do YouTube, enfim. Não, o Google não é dele, né, Baez? Não. Google é da Alphabet, né? A Meta é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Muito bem. O Elon Musk que fica com o Twitter, o Twitter. E está quase comprando o TikTok, viu? Não tô sabendo. Essa é nova, hein, para mim. Não estava sabendo disso, não. Agora tem uma lei dos Estados Unidos que, pelo TikTok ser uma empresa chinesa,
para ele continuar atuando nos Estados Unidos, teria que ser uma empresa controlada por capital dos Estados Unidos. Então, pelo fato de ser uma empresa 100% chinesa, o TikTok está sendo acusado de ser também espião, teria que ser comprada a operação nos Estados Unidos ou assumida a operação nos Estados Unidos por uma empresa norte-americana. E quem está cotado para pegar o TikTok nos Estados Unidos é o próprio Elon Musk, que é anunciado secretário do Trump nesse cenário todo. E pelo que a gente tem pesquisado também, pesquisamos para essa nossa conversa, tem gesto de aproximação extrema até do próprio Zuckerberg, quando ele coloca algumas presidentes executivas do próprio Donald Trump como sua aliada no grupo Meta. Então, existe também, Baez, queria também a sua opinião para a gente partir para o finalzinho desse nosso bate-papo rápido aqui, se essa aproximação e essa mudança de comportamento do Facebook, das redes, enfim, do Zuckerberg, não é um alinhamento ao governo. Ele diz lá que vai lutar contra a checagem tendenciosa e tal, e não consegue fazer isso se não se aliar ao governo americano, né? Ele está tentando ali, de alguma maneira, o Baez, se livrar dos processos, se alinhar ao Trump, como tem feito o Elon Musk nesse sentido? Big Tech é negócio, né, meu caro Rony? A gente não pode esquecer que tudo isso tem milhões, bilhões de dólares envolvidos, seja em patrocínio, seja em multa que ele não quer pagar. Então tudo isso é claramente um alinhamento para garantir o dele, né? Não se esqueça, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Big Tech é dinheiro, Big Tech é capital. Ele tá interessado em garantir o capital dele. Se fosse a Câmara que tivesse vencido as eleições, possivelmente não estaria fazendo essa mudança. Não podemos esquecer. E, de novo, volto na minha fala no início, comunicação é poder, tá certo? Tá. Então ele está se alinhando ao poder para se manter na crista da onda. Muito bem. Não há nenhuma inocência. Não há nenhuma inocência. Exatamente. Você falou uma coisa muito acertada, pegou aqui na veia nessa questão, porque o que dá a impressão é de que ele está bancando assim, tipo, o rei da liberdade de expressão, né? Porque o que na verdade é uma estratégia política e até capitalista, vamos dizer assim, né, Baez? Que a matéria-prima é de onde vivem as redes sociais, vivem de matéria-prima, né? Exatamente. Exatamente, vem disso daí. Tá bom. Você, Baez, que convive com tantos alunos no seu dia a dia, né? Falando com várias pessoas de personalidades diferentes, apesar de ter essa diferença geracional e tal. O que você acha, só para a gente terminar esse bate-papo aqui? Você acha que essa questão de militância, porque todo mundo, como eu falei no começo desse nosso papo, né? Quem publica alguma coisa nessa linha já está taxado politicamente ali. Qualquer atitude sua hoje já tem uma tarja política ali, esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita, etc, etc. Você acha que a militância nunca vai acabar, Baez? Ela é maléfica ou é boa para que a pessoa... Não é que nunca vai acabar, ninguém quer acabar. Ninguém quer acabar. Todo mundo quer continuar se batendo ainda. É mesmo, Baez? E você não acha... ninguém quer acabar. Você não acha que isso... Assim, por exemplo, se você... Pode falar. Se você toma uma posição de equilíbrio, você é chamado de isentão. Entendo. Pejorativamente. Ninguém quer acabar. Assim, por um tempo, essa polarização ainda vai ficar um bom tempo. Todo mundo quer brigar. Nós estamos assistindo aí toda essa discussão sobre o PIX também. Metade da população não quer nem saber o que o governo está fazendo, só cai direto, e assim vai. Entendi. Ninguém está afim de parar com essa polarização, não, os dois lados. Entendi. Muito bem, você disse sabiamente que mídia é poder, e a gente tem, aproveitando só o gancho aqui, hoje teve a posse hoje ou ontem, não sei se quando, essa semana aconteceu, do Sidônio, não é isso o nome dele? Que é o novo... Sidônio. E isso também é um fator político que
que dá a base aí também, aí a gente já vai entrar num outro viés, mais histórico, ideológico também, com relação ao que é a esquerda baense. Você acha que faz sentido esse meu devaneio aqui? Com relação à questão de liberar verbas para as mídias, favorecer alguns veículos. O Paulo Pimenta, que foi o anterior, deu 300 milhões de reais para o Grupo Globo, só para o Grupo Globo. Né? E o Grupo Globo até recentemente estava... Se você assistir aí a famosa frase pelo Grupo Globo recentemente veja tal coisa que o governo fez, parece ruim, mas é bom. Então aí você vê como é que funciona. Tá certo. Professor Eduardo, mas obrigado pelo esse bate-papo. O problema é que a gente... Pode falar. Diga, continue. Não, pode falar, eu ia encerrar. Não, continue. Não, esse é o problema da gente conhecer um pouco de história, ver as coisas acontecendo, então... e não ficar tão ligado de um lado do outro, entendendo todos os lados, que a gente precisa fazer. Esse é o espaço que você tem aqui e eu quero agradecer pelo espaço para a gente poder falar sobre isso de forma livre. Que bacana. Professor, saudade de vê-lo pessoalmente, um abraço e a gente volta a se falar. Vamos ver se a gente consegue colocar uma certa regularidade aqui nesse nosso bate-papo aqui, tá bom? No nosso Deu Match canal. Abraço. Será um prazer. Só chamar que estamos aqui. Um grande abraço, Rony. O som picotou um pouquinho no final, mas eu quero ver se dá um tempo de você anunciar suas redes sociais. Eu vejo que você sempre faz algumas lives. Você dá uma espécie de consultoria e mentoria especialmente na época de vestibular. Deixa aí as suas redes, por gentileza, professor. Você pode me encontrar no Instagram, no Eduardo Baeza Oficial. Me segue lá. Sempre tem coisa legal lá. Tem vários cursos gratuitos no YouTube, no curso de História Eduardo Baez. Ok, um abraço e até a próxima. É isso.